Olá, eu sou Amanda Sobreira, eu sou nutricionista com experiência na prática clínica e fundadora do método CIE. E hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que tem acarretado muitos problemas em muitos brasileiros, que é a desbiose. Inclusive, esse conteúdo já está no nosso curso. Então, o que é a desbiose? O que ocorre? Quando a nossa microbiota ou flora intestinal está em desequilíbrio, absorvemos menos nutrientes, por isso nos sentimos mais fracos, cansados, temos queda de cabelo, manchinhas nas unhas, excesso de gases, ficamos com a língua branca. Então, esse desequilíbrio, ele pode ser causado por múltiplos fatores, certo? Vamos citar aqui o uso indiscriminado de medicamentos como os anticoncepcionais, como antibióticos, como anti-inflamatórios e uma dieta pobre em fibras. Também pode ser acarretada pelo estresse, excesso de estresse. E existem pessoas que também possuem uma maior sensibilidade intestinal e por isso possuem mais sintomas, como náuseas, diarreia, prisão de ventre, ansiedade, dor de cabeça, problemas na pele, irritabilidade. Mas calma, tem cura. Basta saber diagnosticar, tratar adequadamente que tem cura. Tem como, se você sente esses sintomas, tem como você procurar atendimento, tratamento e se curar. Então a desbiose é um distúrbio, um descontrole do microbioma intestinal. Então, esse termo microbiota, ele refere-se a esse conjunto de micro-organismos, e são vários, bactérias, fungos, protozoários, certo? Mas principalmente aqui bactérias, que colonizam o nosso intestino logo após o nosso nascimento. Então, o nosso padrão alimentar é que determina qual tipo de bactéria nós temos. Então, mudanças na dieta podem condicionar alterações significativas nessa comunidade de bactérias, nessas bactérias. Uma dieta rica em gorduras, pobre em fibras, pode sim levar a uma desbiose. Então, essas alterações determinam um quadro de inflamação no nosso organismo. Assim, a diminuição das espécies importantes, quando essa desbiose, para a proteção da nossa barreira intestinal, elas diminuem, certo? Então, essa perca de bactérias boas por esse desequilíbrio, o que acontece? As bactérias boas diminuem e há uma expansão dessas bactérias patogênicas, dessas bactérias ruins. Então, isso vai causar diversos problemas a nível gastrointestinal. Então, o que é que acarreta tudo isso? Esse descontrole da homeostase, o desequilíbrio. Tudo em nosso corpo, ele tende a ter um equilíbrio. Então, quando acontece esse desequilíbrio, ele acaba propiciando o surgimento de várias patologias. Então, a frequência dessas desordens no nosso microbioma, na nossa microbiota intestinal, afeta o equilíbrio, né, do intestino, fazendo com que essas bactérias boas diminuam e as bactérias ruins aumentem. Esse é o processo. Bactérias boas em menos quantidade, bactérias ruins em grande quantidade. E aí aparecem várias doenças. E o que causa a desbiose, você sabe? A disfunção da barreira intestinal. Nós temos uma barreira intestinal que protege, certo? Então, essas paredes do intestino, elas agem como barreiras, controlando o que entra na corrente sanguínea para ser transportada para os órgãos. Então, são pequenas lacunas na parede intestinal que permitem a passagem de águas e nutrientes e bloqueiam a passagem de substâncias tóxicas. Então, essa permeabilidade intestinal refere-se à facilidade com que as substâncias se movem através da parede. Então, quando essas junções nas paredes, é como se a parede ficasse com um monte de buraquinhos, elas se soltam, elas se tornam mais permeáveis, o que pode permitir que bactérias e toxinas desloquem-se do intestino para a corrente sanguínea. E quais são os sintomas da desbiose intestinal? Vou citar aqui algumas, certo?
são sintomas e consequências dessa desbiose intestinal: inflamação e diminuição da capacidade de absorção de nutrientes, que leva a uma deficiência nutricional. Também podem ser sintomas momentâneos, certo? Náuseas, vômitos, gases, arroto, distensão abdominal, barriga inchada, diarreia, prisão de ventre ou os dois, há uma alternância, cansaço e olha só, candidíase de repetição. Então, a persistência desses sintomas e a falta de tratamento adequado pode acarretar várias doenças no nosso trato gastrointestinal. Vou citar aqui apenas 3, mas é uma diversidade: intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável e, em alguns casos mais graves, câncer no reto, certo? Por isso, fique atento a esses sinais e procure um médico, certo? Ele vai dar o diagnóstico para que você inicie o tratamento. Então vamos lá agora, o que é que pode agravar esses quadros de desbiose? Nossa alimentação, que às vezes é rica em gorduras saturadas, que tem na margarina, no bacon, no queijo, na carne bovina gorda, alimentos ultraprocessados, enlatados, embutidos, excesso de sacarose, que é o nosso açúcar, né, o açúcar de mesa, aditivos alimentares, que aqui entram os corantes, aromatizantes, os conservantes, alimentos refinados, alimentos ricos em açúcar, aqui entra também o açúcar e o sal, certo? Então todos esses alimentos, eles tendem a piorar esses quadros de desbiose. Portanto, vejamos a importância de nossa alimentação para o bom funcionamento do nosso organismo e uma microbiota regular equilibrada. Então, pense bem antes de sair por aí comendo qualquer coisa. Às vezes é mais fácil, é mais prático, mas não tem nutrientes. Você se alimenta, mas você não se nutre. São coisas diferentes. As consequências muitas vezes são irreparáveis do que acontece quando nós comemos dessa maneira errônea. Procure se alimentar da forma mais saudável. Descasque mais e desembale menos. Esse é um dos grandes segredos hoje em dia. As pessoas hoje querem o mais fácil, mais prático, e nem sempre o mais fácil, mais prático é o que vai lhe nutrir, é o que vai lhe trazer nutrientes necessários para você executar todas as suas atividades e manter sua saúde. Então, coma mais frutas, legumes, descasque mais. Assim você vai permanecer com mais vitaminas, minerais e principalmente fibras, que é o que vai ajudar a equilibrar a sua flora intestinal. Então eu espero ter contribuído para aumentar o seu conhecimento e te mostrar por esse ângulo a importância de uma alimentação consciente. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para a amiga, para a vizinha, para o primo. Deixa aqui nos comentários algo que você tenha gostado, que lhe chamou a atenção, ou também deixa dúvida, que eu vou lá e respondo, tá ok? Então, tchau galera, até a próxima.